Bom dia, pessoal. Como vocês não vieram para a aula presencial, eu estou iniciando uma gravação da aula de vocês, tá bom? Então eu vou passar o conteúdo e vou disponibilizar no Ava, certo? Então, vamos começar. Certo. Compartilhando a tela, compartilhada. Pessoal, nós vamos começar hoje com o conteúdo de técnicas de doseamento, certo? Começando pelo CLI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, que é High Pressure Liquid Chromatography. Beleza? Pessoal, doseamento é basicamente a técnica, é a parte do controle de qualidade, onde eu vou testar a concentração dos produtos prontos, a testar a dosagem, a quantidade de ativo que deve estar específica naquele produto. Beleza? Então, vamos primeiro começar com a introdução à cromatografia, certo? Pessoal, o termo cromatografia ele vem de croma, que significa cor, e graphem, que significa escrever. Esse termo ele foi cunhado, pois os primeiros experimentos de cromatografia visavam basicamente separar pigmentos de plantas. Tinha ali o espinafre, separava os pigmentos dos compostos que compunham o espinafre, certo? E como esses pigmentos tinham cores distintas, quando você separava, você meio que determinava por cor qual era qual pigmento. Você escrevia pela cor, você determinava pela cor. Aí veio esse nome de cromatografia. Certo? Ela é basicamente, pessoal, uma técnica utilizada para separar substâncias químicas. Beleza? Então, a cromatografia sozinha, ela só separa. E junto com um tipo de detector, ela separa e quantifica. Basicamente, o que acontece na cromatografia é o seguinte: você tem uma coluna cromatográfica, isso aqui é na cromatografia mais clássica, tá bom? Utilizando sem equipamentos, só vidrarias. Você tem uma coluna cromatográfica, onde eu vou preencher ela com um enchimento de sílica, ou de alguma fase, que a gente vai ver já já o que é, algum tipo de fase estacionária, que vai reter de alguma forma os pigmentos, certo? Eu vou colocar uma amostra aqui de um extrato de planta e vou adicionar uma fase móvel, certo? E vou adicionar uma fase móvel, fase estacionária, fase estacionária, fase móvel. Essa fase móvel tem a função de que de arrastar os analitos pela fase estacionária. E a fase estacionária tem a função de reter os analitos. Então você vai ter aquele analito que tem uma maior atração pela fase estacionária ficando para trás, e os analitos que têm maior atração pela fase móvel sendo arrastados mais rapidamente. Então você tem uma separação, certo? Você tem um atraso nos analitos que têm mais interação com a fase estacionária e uma chegada mais rápida na ponta dos que são mais atraídos pela fase móvel. Aí eu consigo separar os pigmentos. Ok? Então, basicamente, esse é o princípio da cromatografia geral, em coluna. Existe também a camada delgada, mas não cabe aqui nessa disciplina. Vocês podem ver isso em métodos instrumentais de análise. Pessoal, existem diferentes classificações para os processos de cromatografia. Certo? Então, a cromatografia ela pode ser dividida em cromatografia planar, que a gente não vai ver aqui, que eu utilizo cromatografia em papel ou cromatografia em camada delgada. A diferença aqui é a fase estacionária que eu utilizo. Primeiro, ela é uma fase estacionária sólida, ela pode ser o papel, aí quem vai servir de fase estacionária é a celulose, ok? E eu vou utilizar diferentes eluentes, diferentes fases móveis que, por capilaridade, sobem no papel e separam os pigmentos no papel. Ou cromatografia de camada delgada, onde eu coloco uma camada de sílica numa placa de vidro e faço uma camada delgada, uma camada para análise. Segue o mesmo princípio de eluição por capilaridade. Também temos a cromatografia em coluna. Essa é mais variada, certo? E ela pode ser a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida ou a cromatografia supercrítica. A diferença aqui é a fase móvel. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás. Na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido.
na cromatografia supercrítica, a fase imóvel é um fluido supercrítico. Fluido supercrítico, para quem não sabe o que é um tipo de fluido que tem características de líquidos e gases simultaneamente, certo? Ou seja, eles podem se difundir como os gases se difundem e eles conseguem, qual é a palavra? Solvatar como os líquidos solvatam. Eles conseguem dissolver substâncias, eles conseguem se difundir por sólidos. Esses são os fluidos supercríticos, ok? Então, eu também consigo classificar as cromatografias em coluna pelo tipo de fase móvel, certo? A gente vai focar nas cromatografias em coluna, principalmente na cromatografia líquida, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre fase móvel e sobre fase estacionária. A fase estacionária, pessoal, é, é um componente fixa do sistema de cromatografia, certo? Onde a fase estacionária deve interagir com os analitos arrastados pela fase móvel, certo? E o que é a fase móvel? A fase móvel é o componente móvel do sistema de cromatografia, formada por um ou mais solventes misturados, certo? Tem como função arrastar os analitos pela fase estacionária. Então vocês vão ver que na cromatografia, basicamente, eu estou falando de uma competição constante entre fase móvel e fase estacionária. É uma fase com uma certa característica química arrastando os analitos e outra fase com uma certa característica química tentando segurar esses analitos. Dependendo da interação dos analitos com uma dessas duas fases, você tem tempos de arraste diferentes. E em função disso, você começa a separar os compostos. Beleza? A fase estacionária, ela pode ser chamada de fase normal. Certo? Uma cromatografia de fase normal. A fase normal é definida pela presença de uma fase estacionária com características polares, certo? Ou seja, vai ter atração por compostos polares. E uma fase móvel com características apolares. Beleza? E na cromatografia de fase reversa, a gente vai falar disso depois de novo, é quando eu tenho uma fase estacionária. Papai tá dando aula, meu amor. Vai lá, vá. Tá bom, vai lá, papai, vai, meu amor. Com características. Eu estou trabalhando, Mariana. Vai lá. Com fase... Eu estou trabalhando. Repetindo aqui, pessoal, desculpa. A fase reversa, eu tenho uma fase estacionária com características apolares, certo? E a fase móvel com características polares. Então vamos entender isso aqui num desenho. Aqui numa coluna que eu tenho, a fase fixa que vai ter aqui, ela vai ser polar, certo? Ela vai ser polar. E a fase móvel, que vai arrastar os meus analitos, vai ser apolar. Opa. A fase móvel com os analitos vai ser apolar. Ok? Isso aqui, pessoal, é cromatografia de fase normal. A cromatografia de fase reversa é o contrário. Eu tenho a fase estacionária apolar e eu tenho a fase móvel polar. Beleza? Basicamente isso. Pessoal, na cromatografia de fase estacionária, na cromatografia em coluna, certo? A fase estacionária preenche a coluna. Certo? Eu encho a coluna com a fase estacionária, eu deixo a minha coluna recheada com a fase estacionária. Se for de fase normal, esse recheio vai ser uma substância polar. Se for de fase reversa, esse recheio vai ser uma substância polar. Por exemplo, daqui minha coluna, eu preencho ela com minha fase estacionária. Beleza? A fase móvel, galera, ela vai arrastar os analitos, que são separados em função da afinidade pela fase estacionária.
beleza? Quanto maior quanto maior a afinidade do analito pela fase estacionária, mais lenta é a sua passagem pela coluna. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura aí de triângulos, quadrados e bolas, certo? Imaginem que são analitos diferentes. Eu vou fazer eles arrastarem pela fase estacionária. O triângulo tem uma maior afinidade pela fase estacionária, então ele passa mais rápido. Os círculos vão se separando e depois dos quadrados. Então eu consigo extrair esses componentes em tempos de eluição diferentes. O tempo de eluição é o tempo que eles demoram para percorrer toda a coluna. Ok. Beleza? Deu para entender isso? Então é o seguinte, você entendeu esse princípio? Como é que tem essa interação? Certo? A cromatografia ela também pode ser classificada em função do tipo de interação. Você já sabe que ela separa em relação à interação do analito com a fase estacionária, certo? Mas dependendo do tipo de interação entre o analito e a fase estacionária, eu tenho uma classificação para aquele tipo de cromatografia, certo? Nós temos a cromatografia de adsorção, que é caracterizada pela adsorção, princípio físico do analito, em uma fase estacionária sólida. Ou seja, a interação da fase estacionária, a interação entre a fase estacionária e o analito se dá por processos físicos. Exemplo, daqui uma fase estacionária, daqui uma mistura de analitos, certo? Fase móvel mais analitos. Na passagem dos analitos para a fase estacionária, um dos analitos vai ficar retido nela, absorvido, e vai se deslocar depois. Vou repetir, ó. O triângulo passa logo porque ele não é absorvido pela fase estacionária, o círculo é absorvido e tem um atraso na sua passagem. Ele tem uma certa interação com a fase estacionária, o que faz com que ele elua depois do analito que não tem interação com a fase estacionária. Como essa interação, pessoal, acontece aqui, ó, simplesmente por um contato físico, não tem ligação química nem solubilização, eu tenho uma cromatografia de adsorção. Ok? Na cromatografia por partição, ela é caracterizada pela solubilização do analito em uma fase estacionária líquida, certo? Não agora não é uma fase estacionária sólida. Agora cuidado. Esse líquido aí, esse líquido aí não é um líquido mesmo, uma solução. Ele é um líquido que está, minha filha aqui, ele é um líquido que está ligado a um suporte sólido, certo? Ou seja, ele normalmente está ligado a um suporte sólido. Normalmente está ligado a um suporte sólido. Ou seja, a interação fase estacionária analito se dá por solubilização, onde o analito vai se solubilizar numa película que é formada ao redor do suporte. Aqui eu estou suporte sólido, estou formando uma película, que é a fase estacionária. Ou seja, isso aqui, a bolinha azul, é o suporte. E eu ligo compostos nessa fase estacionária e eu formo uma película de líquido, que está ali ligado, como se fosse eu passasse um gel, cobrisse a fase estacionária com um gel com uma película, que vai solubilizar o analito. Então, quando eu tenho uma passagem dos analitos pela fase móvel, pela fase estacionária, eu solubilizo esses analitos na fase estacionária e, com isso, eu mudo o tempo de retenção deles. Na cromatografia por troca iônica, o nome já praticamente diz. Eu tenho uma separação por interação eletrostática. Eu tenho na minha fase estacionária grupos positivos ou negativos e os meus analitos que estão arrastados pela fase móvel têm também grupos positivos e negativos. Então, se a minha fase estacionária é positiva, ela vai interagir fortemente com analitos negativos e vai aumentar o tempo de retenção desses analitos. Se a minha fase estacionária for negativa, ela vai ter atração por grupos analitos de carga positiva, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma fase estacionária que está positivamente carregada, uma resina de carga positiva, uma resina catiônica, ou seja, está cheia de carguinhas positivas aqui. Ó. Quando eu passar os analitos, o analito que é neutro, que não tem carga, passa e os de carga negativa são retidos. Isso muda o tempo de retenção. Se essas cargas fossem negativas, essa atração seria por analitos de carga positiva. Ok?
Também temos a cromatografia por afinidade. Essa é muito específica, certo? Ela é muito semelhante às anteriores. Ok? Eu tenho ali uma fase estacionária que tem componentes ligados a ela. A diferença é que esses componentes são de grande seletividade. Grande seletividade. Certo? Ou seja, eles são muito específicos. Eles vão selecionar especificamente um tipo de analito. Essa técnica, pessoal, é muito usada para separar enzimas. Porque se você lembrar da enzima, tem aquele esquema de chave fechadura, onde a enzima, por exemplo, a lactase, só atua no ácido lático e etc. Eu acho que é isso. Você está enganado. Mas eu tenho uma enzima e eu tenho uma proteína específica que aquela enzima quebra. Para que seja uma reação específica, a enzima tem um encaixe específico para aquela proteína. Então, aquela proteína não vai ser decomposta por nenhuma outra enzima, a não ser aquela enzima específica dela. Como é que fica isso no desenho? Imagina uma fase estacionária onde eu tenho uns spikezinhos, uns espetinhos saindo dela no formato de triângulo. E eu tenho analitos que tem encaixes de triângulo, de meia-lua e de retângulo. Bom, fica meio óbvio. Se ela é específica, ela vai se ligar somente naqueles que têm encaixes triangulares, encaixes semelhantes. Então eu consigo separar os meus analitos dessa forma, onde eles vão passar, os que têm encaixe de triângulo vão interagir com a fase estacionária e ficarem retidas, vá lá para fora. Por favor, meu amor, estou trabalhando. E isso vai separar os analitos da fase estacionária. Tá ok? Cromatografia por exclusão molecular é a última que nós vamos ver, certo? Pessoal, a cromatografia por exclusão molecular também é conhecida como cromatografia por permeação em gel. Essa palavra permeação tem a ver com passar por dentro. Aqui, galera, as moléculas são separadas por tamanho, certo? Onde as moléculas menores que estão na fase móvel conseguem penetrar na fase estacionária, certo? O que provoca uma maior retenção da mesma. Tipo, se eu tenho uma fase estacionária que tem poros, caminhos internos, eu tenho moléculas de diferentes tamanhos, as moléculas maiores não entram nesses poros, elas passam direto pela fase estacionária. Enquanto que as moléculas menores penetram nesses poros e isso aumenta o tempo de retenção delas, dessa forma. As maiores vão-se embora e as pequenas ficam ali dentro da fase estacionária até que elas saiam. Quando elas saem, você tem a separação dos analitos, tá, ok? Só esses são os 5 tipos de interações que tem entre a fase estacionária. Aí eu consigo classificar as cromatografias em coluna, em cromatografia de adsorção, cromatografia de partição, cromatografia de troca iônica, cromatografia seletiva, a de afinidade e cromatografia de exclusão. Certo? Pessoal, na farmácia, ainda falando de fase estacionária, na farmácia, o que vocês mais vão ver é cromatografia de fase reversa, ou seja, uma coluna cromatográfica que tem a sua fase estacionária apolar, e as fases móveis que vão ser usadas são em diferentes graus de polaridade. Certo? Dessa forma, a polaridade da fase móvel, pessoal, isso é muito importante, tá bom? A polaridade da fase móvel influencia e muito a velocidade da eluição, que é a passagem da fase móvel pela coluna. Quando nós temos analitos com diferentes polaridades, ou seja, se esse analito já tem diferente polaridade, quer dizer que ele vai ter uma interação diferente em relação à fase estacionária. E se eu vario a fase móvel muito polar ou muito apolar, eu consigo mudar os tempos de retenção que esses analitos vão ter dentro da coluna, porque, como eu falei, é uma competição constante entre fase móvel e fase estacionária, certo? Um aumento na polaridade da fase móvel vai acelerar a saída dos analitos polares. Por quê? Porque se eu aumento a polaridade, eu vou aumentar a interação entre os analitos polares e a fase móvel mais polar. Então, se eles vão interagir mais rápido, a fase móvel arrasta os analitos, eles vão ser arrastados com mais força, certo? Vamos pegar um exemplo prático disso. Vamos considerar uma coluna de fase reversa, o enchimento dela é apolar, certo? Onde inicialmente nós temos 20% de metanol,
certo? Que é uma fase apolar, e 80% de água, certo? Vamos entender que a água é mais polar que o metanol. Então, se eu tenho 20% de metanol e 80% de água, eu tenho uma fase móvel muito mais polar do que apolar, certo? Considerando que a ordem crescente de polaridade dos compostos que eu vou analisar, o triângulo é mais polar que o círculo, que é mais polar que o quadrado, certo? E como a fase móvel é mais polar, ocorre pouca competição entre ela e a fase estacionária. Ou seja, eu tenho pouquíssima competição entre a fase móvel e a fase estacionária. Competição por quê? Porque a fase móvel é muito apolar e a fase móvel é muito polar e a fase estacionária é muito apolar. Isso quer dizer o quê? Uma quer uma coisa, a outra quer outra. Um quer analitos apolares, a outra quer analitos polares. Então não tem por que elas competirem entre si pelos analitos. Então se tem um analito que é apolar, ele vai ficar ligado ali na fase... Um analito que é apolar, ele vai ficar ligado na fase estacionária. E o analito que é polar vai embora com a fase móvel. Não tem competição pelos analitos. Certo? Então, tendo preenchimento e fazendo essas considerações aqui de polaridade, o que é que a gente vai observar? O que é que a gente espera observar? Já que o triângulo é o mais polar, esse aqui é mais ou menos, e o quadrado é o menos polar deles, eu espero que o triângulo elua mais rápido do que o quadrado, pelo menos. E o círculo vai ficar ali no meio do caminho. Certo? E é isso que eu estou vendo. Por quê, pessoal? Porque eu tenho competições bem diferentes. Eu tenho interesses diferentes. Então, quem quer ficar com a fase estacionária vai ficar retido mais tempo, quem quer ficar com a fase móvel vai ficar retido menos tempo. Beleza? Agora, pegando outro exemplo, onde eu vou fazer 50% metanol e água, ou seja, eu estou reduzindo a polaridade, necessariamente aumentando a polaridade. Certo? Ao reduzir a polaridade da fase móvel, eu aumento a competição entre as fases, porque agora a fase móvel está menos polar, mais apolar, e a fase estacionária já é apolar. Então começa a ter competição, certo? Eu começo a ter uma menor retenção das fases apolares na fase dos analitos apolares na fase estacionária, porque a fase móvel está competindo com a fase estacionária. Certo? E isso vai fazer com que às vezes eu tenha uma separação, somente desses dois aqui, ó, são os intermediários, ó, bola e quadrado, mais lenta. Percebeu? O triângulo, que é muito apolar, foi-se embora, porque eu ainda tenho uma polaridade relativamente elevada da fase móvel. Mas a competição já aumentou. Então eu tenho uma eluição menor, mais lenta de alguns compostos. Se eu inverter completamente, por exemplo, agora eu colocar 80% de metanol e 20% de água, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma fase móvel mais apolar. Isso quer dizer o quê? Que a competição entre fase estacionária e fase móvel agora vai ser muito grande. Certo? Consequentemente, o tempo de retenção dos analitos muda muito, porque eles praticamente vão embora juntos, já que a fase móvel é apolar, os meus analitos têm polaridades diferentes, mas vão ter interação praticamente igual da fase estacionária com a fase móvel. Então, praticamente não tem diferenças no tempo de retenção, certo? Que significa no prejuízo da separação. Então, todas essas características, pessoal, devem ser levadas em conta quando eu estou fazendo a elaboração de um método de análise. Quais são as características dos meus analitos? Eles são mais polares ou mais apolares? Qual é a composição da fase móvel que eu vou utilizar para fazer a separação deles? Beleza? Então, tenham isso em mente. Mas lembre-se do princípio básico. Competição entre fase estacionária e fase móvel. Se a fase estacionária tem polaridade semelhante à fase móvel, a competição vai ser muito grande. Se a fase móvel é diferente da fase estacionária, a competição vai ser pequena, certo? Qual é o ideal, professor? Não tem ideal, depende do analito, depende da análise, depende da técnica que você está usando. Depende de como você vai fazer a análise. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Quais são os tipos de fases estacionárias polares? Pessoal, papel, celulose, amido, açúcar, silicato, magnésio, certo? Quanto mais para baixo aqui, ó, aumenta a intensidade da polaridade da fase estacionária. Certo? Chegando a carvão ativado, oxigênio, são fases estacionárias muito polares. As mais usadas é a sílica e o óxido de alumínio, certo? As mais usadas são essas duas.
como fase estacionária polar. E as fases estacionárias apolares? Pessoal, as fases estacionárias apolares são compostas de um grupo que fica ligado num suporte de sílica normalmente. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um suporte de sílica, eu tenho um átomo de silício ligado a hidroxila, eu tenho uma reação de substituição, onde eu troco esse hidrogênio e ligo uma camada de sílica, outro grupo de silício, certo? Com 18 carbonos, certo? Isso aqui são 18 carbonos, ou seja, uma cadeiazinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Uma cadeia grande de carbonos, certo? Nesse caso. Mas podem ter com 2, com 4, com 6, com 8, com 10, depende do número de carbonos. Aí eu aumento a polaridade ou reduzo a polaridade da minha fase estacionária. Mas entenda, não é que tem um suporte formado por carbonos apolares. Eu tenho um suporte de sílica, onde eu tenho ligado a esse suporte de sílica um composto apolar. Aí aqui é onde eu tenho aquela cromatografia por partição, certo? As fases estacionárias apolares são fases ligadas, é assim que eu chamo, certo? Onde um grupo apolar carbonos são ligados a um suporte sílica. Quanto maior a quantidade de carbonos, mais apolar é a coluna, certo? Quais são as colunas mais comuns? C2, C4, C8 e C18, certo? Principalmente a C18, isso aqui é usada demais na farmácia, beleza? Estão em ordem crescente de apolaridade. Certo? A interação entre os analistas e a fase estacionária vai ocorrer por partição. Aquele filmezinho que fica ao redor do suporte é a fase estacionária apolar e é ali que os analitos vão entrar para interagir com a fase estacionária. Certo? E agora falando de força de eluição, que é de fase móvel. A força de eluição é basicamente a capacidade que o reagente, que a fase móvel tem de arrastar o analito. E a polaridade ela aumenta de cima para baixo, certo? Os hidrocarbonetos, galera, CH4, só carbono e hidrogênio são os mais apolares, certo? E o ácido acético é o mais polar, e aqui eu tenho um mundo de fases móveis possíveis, certo? E misturadas uma com a outra. Pessoal, solventes, uma característica interessante. Os solventes polares, eles adsorvem melhor na fase estacionária. Eles conseguem penetrar melhor na fase estacionária, se solubilizar melhor, permitindo um melhor arraste dos analitos e diminuindo a possibilidade de interações irreversíveis. Por exemplo, se eu tenho uma fase estacionária polar e eu tenho que usar uma fase móvel apolar, pode acontecer da interação ser tão forte ali que ele se ligue e não se solte mais. Aí você perde a coluna, certo? Que em tese você tem que passar o analito, passar a fase móvel e depois você limpa a coluna. Se essa interação for forte ao ponto de eu não conseguir mais separar na limpeza, eu perco a coluna cromatográfica. E é um equipamento, é um negócio caro, beleza? Então, em função das fases móveis polares, tanto interagirem melhor como serem mais fáceis de limpar e soltar da fase estacionária apolar, elas são preferíveis, certo? Então, essas características tornam preferível o uso de solventes polares. E para mim usar um solvente polar, eu preciso que a fase móvel seja apolar, ou seja, fase reversa. Beleza? Pessoal, para que a gente separa? Por que a gente faz separação de analitos? Certo? Eu ainda posso caracterizar a cromatografia, a análise cromatográfica, pelo objetivo da minha separação. Eu quero separar para quê? Certo? Eu tenho uma cromatografia analítica, onde a separação tem o intuito de quantificar os analitos presentes em uma determinada amostra. Quando eu quero quantificar o analito, saber quanto que tem, é uma técnica que eu utilizo, por exemplo, para determinar teores de fármaco, o doseamento que a gente está falando, ou quantidade de agentes tóxicos, farmácia forense, química forense. Eu vou usar a cromatografia analítica para determinar concentrações. Eu também tenho uma cromatografia preparativa, que tem o intuito de purificar ou concentrar uma amostra. Por exemplo, eu quero purificar o metabólito secundário do alecrim-pimenta, certo? E eu consigo separar ele por cromatografia, mas eu quero só o timol, que é um composto específico do alecrim-pimenta. Eu começo a fazer a cromatografia. Eu consigo separar o timol dos outros metabólitos? Consigo. Então eu vou separando vários extratos de alecrim-pimenta e vou, como eu tenho tempos de ebulições diferentes, eu vou separando os analitos e vou concentrando especificamente o que eu quero, que é o timol. Aí eu tenho
alto grau de concentração de etimol. Isso é feito muito também, por exemplo, para fazer concentrações de talidomida no isômero correto, certo? Então, basicamente é isso. Tem o intuito de purificar ou concentrar a amostra, por exemplo, concentrar metabólitos secundários de extratos de plantas, ou separar e concentrar um isômero específico de um medicamento, de um fármaco. Cromatograma, pessoal. O que é o cromatograma? O cromatograma nada mais é do que a separação dos analitos em uma mistura. Está tudo. Está passando automaticamente, não sei porquê. Pera aí. Uai. Por que avançou tudo sozinho? Certo? Tá passando só. Só um minutinho aí, galera. Deve ter alguma opção aqui de avançar sozinho. Isso é novidade para mim. Só desenrolar isso aqui que eu continuo. Vai dar certo agora? Deu. Tava para passagem automática, transição automática. Pronto. Então, o que é o cromatograma, pessoal? O cromatograma nada mais é do que a separação dos analitos em uma mistura em função do tempo. Então, em vez de eu só separar os analitos de qualquer forma, eu separo eles em função do tempo, quantificando, determinando em quanto tempo cada analito foi separado, certo? Entenda, a análise cromatográfica separa os componentes, isso eu já sei. Aquele exemplo lá que eu dei, está aqui o meu extrato. Diferença é que eu uso um detector para montar o cromatograma, porque eu preciso determinar a concentração, determinar o tempo de saída. Eu até consigo montar esse cromatograma de outra forma, mas essa forma mais prática é a que é utilizada nos HPLCs. Então eu tenho a minha coluna cromatográfica, eu tenho um detector, aqui no caso eu estou usando, exemplificando, um detector UV, certo? UV-Vis. E eu vou separar os analitos. O cromatograma ele vai medir o tempo em que cada analito leva para sair da coluna. Normalmente essa determinação é feita por um detector. O gráfico gerado apresenta as seguintes características. Eu tenho no eixo Y, aqui, no eixo Y, no eixo Y, o sinal, certo? Eu tenho um sinal, ou seja, que é o sinal do detector. E aqui no eixo X eu tenho um tempo, que é o tempo que vai demorar para sair, que eu posso medir minutos ou horas. Normalmente é minutos. Então, eu começo a eluição. Eu tenho a separação dos meus analitos. Quando o analito vermelho passa para o detector, o cromatograma registra um pico no tempo 1 e você anotou o tempo. Quando vai o segundo analito, pá, registra outro pico. Quando passa o terceiro analito, pá, registra outro pico. Aí eu tenho os analitos separados no tempo 1, 2 e 3. Beleza? Então, isso ali é o cromatograma. Já a gente explica melhor as características deles. Porque tem algumas características aí que são tipos de retenção, mas eu explico daqui a pouco. Agora falando do HPLC ou CLAI, certo? Que é o cromatógrafo líquido de alta eficiência. Pessoal, a cromatografia por coluna na forma clássica, que é da coluna de vidro que eu mostrei agora, exemplo, ela não é eficiente na separação de vários analitos. Certo? Por quê? Eu tenho a capacidade de separação dos analitos, ela está diretamente ligada ao tamanho das partículas e ao empacotamento da coluna. Tanto a pressão com que o empacotamento, a força com que essa coluna está compactada, e ao tamanho das partículas que estão formando essa coluna. Quanto menor a partícula, a gente vai ver daqui a pouco, melhor a separação. Certo? Quanto menor o tamanho das partículas, maior a quantidade de pratos teóricos. Certo? O que é um prato teórico, professor? É como se fosse, quando eu tenho de destilação, são os pontos de equilíbrio, são os pontos de interação, certo? Entre a fase estacionária e a fase móvel. Isso é meio que um prato teórico. Quanto maior essa quantidade de pontos de interação, de equilíbrio, melhor é a separação, certo? Então, quanto maior a quantidade de pratos teóricos, maior a capacidade de separação da tua coluna, certo?
Isso é inversamente proporcional ao tamanho de partículas. Quanto menor o tamanho de partículas, maior a superficial, né? E vai ter maior interação. Certo? Os pratos teóricos são considerados zonas de equilíbrio, onde há interação efetiva entre analito e fase estacionária. Quanto maior a quantidade dessas zonas de equilíbrio, maior é a separação do teu composto. Certo? A quantidade de pratos teóricos é inversamente proporcional ao tamanho da partícula que compõe a fase estacionária da coluna. Certo? Quanto maior a quantidade de pratos teóricos, menor as partículas. Na verdade é o contrário, né? Quanto menor o tamanho de partículas, maior vai ser a quantidade de pratos teóricos. Eu controlo o tamanho de partículas. Quanto menor elas, maior a área superficial, maior a quantidade de pontos de equilíbrio, maior a quantidade de pratos teóricos, melhor a separação. Certo? E é difícil conseguir um número significativo de pratos teóricos em cromatografia de coluna clássica, pois as colunas preenchidas com partículas muito pequenas, possuem tempos de eluição muito grandes. Ou seja, se eu utilizar somente a força da gravidade, que é o que faz com que a fase móvel passe pela coluna na cromatografia de fase clássica, se essas partículas são muito pequenas ou são muito compactadas, esse tempo é muito grande, podendo levar horas ou dias para passar pela coluna. Então, pessoal, eu utilizo o quê? Um equipamento, que é o HPLC ou CLY, que corrige esse problema do tempo de eluição, do tempo da passagem da fase imóvel, porque ele aplica uma elevada pressão para acelerar a passagem da fase imóvel pela coluna. Ou seja, eu tenho partículas muito pequenas, muito compactadas, dentro de uma coluna, e eu aplico uma pressão extrema numa ponta para que eu acelere a passagem da fase imóvel para a fase estacionária. É como se eu soprasse um canudinho, certo? Se eu soprasse um canudinho. Eu posso encher um canudinho de líquido e soltar com a força da gravidade, esse líquido desce. Agora, se eu soprar, a potência, a velocidade de passagem é muito maior, certo? Pessoal, essa mudança simples, ela permite o uso de colunas preenchidas com partículas muito finas. Que mudança simples é essa? O fato de aplicar uma pressão. Ou seja, com elevada quantidade de pratos teóricos. Certo? Essa mudança simplesmente usa de partículas finas. Se as partículas são finas, eu tenho uma elevada quantidade de pratos teóricos. Certo? O que, consequentemente, melhora muito a separação dos analitos. Beleza? Vamos agora ver aqui uma visão geral do HPLC. O sistema de HPLC, pessoal, ele é composto pelas fases móveis, certo? Uma bomba de alta pressão, um injetor de amostra, uma coluna de separação e um detector. Ou seja, eu tenho uma fase móvel, que é os solventes. Esses solventes são arrastados por uma bomba, certo? Essa bomba, ela controla, vocês vão ver depois, ela controla a porcentagem dos solventes, que eu posso ter uma mistura de solventes, e ela é colocada no injetor de amostra. Esse injetor, pessoal, ele é especial, certo? Ele tem uma válvula de injeção. Se não for uma injeção automática, automatizada, se for uma injeção manual, ele tem uma característica bacana, que é a seguinte: ela controla o fluxo, ela controla o volume muito bem. Então, eu garanto que em cada análise, eu utilizando o mesmo sistema de injeção, eu estou inserindo o mesmo volume de analito, de amostra. Por quê? Porque eles vão ver que o detector, para a cromatografia, o ideal é que haja uma relação direta de proporcionalidade entre o sinal do analito, do detector, e a concentração de analito. Então precisa que a concentração aplicada seja sempre, o volume aplicado seja sempre o mesmo, para que essa relação seja verdadeira. Se é tipo 20 ml, 20 microlitros, vai dar um pico sempre naquela intensidade. Se tiver aquela quantidade dissolvida em 20 microlitros. Ok? Como é que funciona essa injeção, pessoal? Primeiro, ó, eu vou ter uma fase de carregamento, que eu marco lá na minha injeção. Nessa fase de carregamento, ó, você reparar aqui no diagrama, ó, eu não tenho, ó, a ligação da injeção com a minha coluna. Ó. Tá vendo aqui que essa parte aqui está isolada da bomba? Ó? Essa parte aqui, ó, ela está isolada, ó, da injeção. Então, quando eu coloco a amostra aqui, que eu faço a injeção, eu encho uma parte da minha válvula com o volume que eu quero, 20 microlitros, que está determinado lá na válvula. Só depois que eu mudo a posição da válvula para injeção, certo? Só depois que eu mudo a posição da válvula para injeção, é que eu conecto, ó, a bomba que está jogando solventes, vai passar pela amostra que está aqui dentro e vai jogar para a coluna,
certo? Depois que eu preenchi o loop de injeção, que esse loopzinho de injeção aqui, ó, ele tem um volume fixo, beleza? Depois que eu injeto, essa fase móvel que está sendo puxada pela bomba é jogada para a coluna e ele passa pela coluna onde tem a separação dos analitos. Isso vai para um detector, onde vai descartar os resíduos, e esses detectores eu consigo analisar os dados gerados, que é o cromatograma, beleza? Aqui um detalhe um diagrama mais detalhado, certo? Mas é a mesma coisa, eu tenho aqui o REC de solventes, de fases móveis, eu tenho uma bomba, certo? A bomba, eu tenho uma válvula de controle de entrada, válvula de drenagem, um filtro, regulador de pressão, transdutor de pressão, válvula injetora, essa chavezinha aqui que eu viro para a posição de carregar e posição de Deus, carregar e injetar, e depois vai para a coluna que vai para o detector, certo? Aqui eu tenho um vídeo para vocês assistirem depois, eu não vou passar aqui agora, aí vocês assistam esse vídeo aqui, que tem uma explicação bonitinha em português e em 3D do sistema de HPLC. Beleza? Eu vou mandar o link da aula, o slide da aula para vocês, vocês assistem em casa. Isso aí. Beleza? Fase móvel, pessoal. Nas análises de HPLC, a fase móvel pode ser um único solvente, certo? Um único solvente, ou uma mistura desses solventes. Beleza? As seguintes características são essenciais para que um solvente possa ser utilizado em análise de HPLC. Ele precisa ser um solvente de elevado grau de pureza. Normalmente você compra isso, ou você vê isso nos frascos de solvente com uma denominação PA, ou padrão analítico. Ou ainda mais, tem umas que é assim, padrão HPLC, que é os graus de pureza mais elevados possíveis, tipo 99,9% de pureza. Por quê? Porque se eu tiver sujeiras ou impurezas, elas podem entupir a coluna. E é caro, uma coluna nova. Certo? Esse solvente deve ter a capacidade de dissolver, dessolubilizar a amostra, sem decompor seus componentes, ou seja, ela tem que ficar do jeito que ela está, só solúvel no solvente. Ela não deve decompor ou dissolver a fase estacionária, óbvio, e deve ser de baixa viscosidade, porque quanto maior viscosidade, mais força, mais pressão vai ser necessária para que essa fase móvel passe pela fase estacionária. Certo? E deve ser compatível com o detector que eu vou utilizar. Além disso, ter polaridade adequada para que haja uma separação eficiente dos analitos. Aquela coisa que eu falei, se a tua fase estacionária é apolar, fase reversa, se tu tiver uma fase móvel muito apolar também, tu vai ter uma competição tão grande entre analito e fase móvel que você não separa. Certo? É aquele quadrozinho de novo de polaridade da fase móvel. A questão das bombas, pessoal. As bombas no HPLC são responsáveis por empurrar a fase móvel pela coluna cromatográfica. Certo? Que é o que diferencia de um cromatografia de coluna normal. Certo? As bombas normalmente aplicadas em HPLC possuem as seguintes características. Elas alcançam a pressão máxima de até 600 bar. Algumas bombas podem ir a mais que isso, só que você entra na análise de ultra HPLC. Tem tempo de retenção bem menores. Certo? O ideal é que essa bomba tenha uma vazão contínua, sem impulsos, a não seja aquela bomba de ficar pulsando, e sim aquelas bombas de pressão contínua. Caso você não tenha uma bomba que não de vazão contínua, que seja uma bomba de pulsos, você tem que usar um amortecedor de pulsos, porque esses pulsos eles interferem na análise, certo? Deve ter um intervalo de vazão para a separação analítica por volta de 0,01 a 10, certo? 0,01, 10 ml por minuto e 100 ml por minuto, certo? Para a separação analítica, aquela que eu vou determinar a concentração, essa deve ser a vazão, certo? 10 ml de fase móvel por minuto no máximo, no mínimo 0,01. E se for preparativa, só para isolar, 100 ml por minuto é o suficiente. Certo? O sistema deve ser reprodutível com um erro máximo de vazão de 1%, ou seja, isso aqui tem que ser reprodutível, essa vazão. E ela é feita de um sistema inerte, tá bom? Para que não se prejudique depois, ou seja, a composição delas é de composições nobres, safira e rubi. São os componentes que formam a parte interna da bomba. Pessoal, além disso, ainda tem o tipo de eluição que eu posso aplicar, certo? Como assim? Qual é a composição da fase móvel que eu vou usar? Certo? Existem duas formas de eluir a fase móvel. Eu posso
é uma eluição isocrática, certo? Na eluição isocrática eu tenho o quê? Eu tenho a composição da fase móvel constante, certo? Composição da fase móvel constante. Isso aqui é eluição do tipo isocrático, certo? Ela é constante durante toda a análise. Por exemplo, a eluição com 40% de água e 60% de metanol, beleza? Ou seja, vai ser 40 e 60% durante toda a análise. Já a eluição em gradiente, certo? A composição da fase móvel durante a análise é alterada, certo? Ela é alterada durante a análise. Então, eu começo com uma composição e ao longo da análise eu vou mudando essa composição, certo? Por exemplo, eu posso iniciar com 20% de metanol e 80% de água, que é uma composição mais polar, e após algum tempo eu mudo para 60% de metanol e 40% de água, deixando a minha fase móvel mais apolar, certo? E em relação à adição por gradiente, eu tenho dois conceitos a fazer, que é o gradiente linear, que é quando essa mudança na composição do solvente ocorre de forma gradual, ou seja, eu vou aumentando, no exemplo que eu dei, constantemente a quantidade de metanol até eu atingir a proporção metanol-água que eu quero. Eu também tenho o gradiente segmentado, que é quando eu mudo de forma brusca essa composição, certo? No gráfico fica mais ou menos assim, galera. No gráfico mais ou menos assim, ó. Composição da fase A, tempos em minutos, tá bom? Então, ó, 20%, ó, a 2 minutos, daqui está isocrático. Apliquei um gradiente linear, apliquei um gradiente segmentado, certo? Gradiente linear, gradiente segmentado. Perceba que durante a eluição, ó, eu comecei com 20% da fase A, aí foi aumentando até 70%, e no tempo 7 minutos eu deixei constante de novo. Depois eu fiz a mudança brusca no tempo 10 minutos, para voltar para a composição de 20%, certo? Pessoal, aqui eu tenho um vídeo também explicando a eluição isocrática, certo? E eu tenho um vídeo explicando a eluição em gradiente bem direitinho com exemplos, certo? Mostrando até a diferença nas separações que eu consigo ter. Então vocês assistem esses vídeos. Mas deixa eu resumir um exemplo simples aqui. Por exemplo, na eluição isocrática. Se eu tenho um analito que é muito polar, muito apolar, certo? Muito apolar. E eu preciso, se ele é muito apolar e eu estou usando uma fase reversa, eu tenho um analito que é muito apolar, ou seja, numa cromatografia de fase reversa, esse cara aqui vai ter uma atração extremamente alta pela fase estacionária. Mas para separar bem esses analitos, pelo menos a primeira parte, eu preciso de uma polaridade muito elevada, certo? Eu preciso de uma polaridade muito elevada. Consequência disso, eu vou ter um tempo de retenção para esse cara muito alto. Então eu precisaria de uma eluição em gradiente para que, quando eu chegar no finalzinho, eu acelerar a passagem dele. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Pronto. Força do eluente, certo? Em cromatografia de fase reversa, galera, quanto maior for a polaridade da fase móvel, fase reversa, já estou falando para vocês que a fase estacionária é apolar. Quanto maior for a polaridade da fase móvel, mais rápido vai ocorrer a eluição. Certo? Mais rápido vai ocorrer a eluição, certo? Dos analitos polares. E mais lenta a eluição dos analitos apolares. Então isso na sua cabeça. Por quê? Se o analito é polar, ele vai junto com a fase móvel. Se o analito é apolar, ele vai querer ficar com a fase estacionária. E eu tenho uma separação boa, certo? Se essa quantidade de apolaridade for bem diferente. Então, olha aqui esses cromatogramas, certo? Pessoal, aqui é acetonitrila e água, tá bom? É ACN, acetonitrila e água. É uma mistura para a fase estacionária. Eu quero que vocês percebam um negócio. Aqui eu estou aplicando 90% de acetonitrila, ou seja, é 90 de acetonitrila e 10 de água. O que é que isso quer dizer, meu Deus do céu? Isso quer dizer que como a acetonitrila é mais apolar que a água,
Esse primeiro cromatograma foi feito com uma fase móvel muito apolar. Beleza? Se você entendeu isso, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha os picos. Eu tenho, ó, nesse pico aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, eu tenho 4 picos dentro desse único pico aqui, ó. Esse pico aqui, ó. Eu tenho 4 picos aqui dentro. Nesse pico aqui, ó, eu tenho 3 picos. E nesse aqui, eu tenho só 8. Ou seja, de 8 picos, eu consegui separar 3. De 8 analitos, eu consegui separar 3. Quando eu botei para 80% a acetonitrila, eu baixei, aumentei a polaridade, certo? Eu consegui separar agora esse aqui mais ou menos, esse aqui não está bem resolvido, certo? Vamos lá, tem escrito aqui, ó. A fase móvel, a acetonitrila e a água. A acetonitrila é menos polar que a água, certo? Quanto maior a polaridade, maior a força do eluente. Competição entre fase estacionária e fase móvel. Isso é o que eu preciso ter na cabeça. À medida que eu vou baixando a concentração de acetonitrila, eu vou aumentando a polaridade da fase móvel. E eu consigo separar melhor os picos. Por quê, pessoal? Porque eu estou aumentando a competição. Eu estou deixando aquele analito que é mais apolar ligado na fase estacionária e estou usando uma fase móvel mais polar cada vez para arrastar os analitos em grau de polaridade, certo? E eu começo a separar. Só que a consequência, ó, aqui a eluição aconteceu em 7 minutos. Eu estou aumentando, ó. Aqui, quando eu uso 60% de acetonitrila, eu ainda não separei bem, ó. Aqui eu tenho 3 picos misturados, esse pico 1 aqui está começando a aparecer. Mas, ó, aqui eu tenho 2 picos, aqui eu tenho 2 picos. E eu já estou no tempo de eluição de 15 minutos. Já foi 15 minutos de análise. Pensa, solvente e energia. Certo? Dinheiro. Eu continuo, ó, com 50%, eu separo mais ainda. 50% de acetonitrila, ó. Separei. Deixei mal resolvido ainda os picos 6 e 7, ó. Tá aqui, ó, não está bem separado. E eu tenho ainda aqui o 2 e o 3 que estão juntos, praticamente. Mas o tempo de eluição já é 25 minutos. É 25 minutos de análise. 25 minutos passando solvente na coluna. 25 minutos no HPLC ligado. Quando eu boto 40%, meu amigo, eu ainda estou com o 2 e o 3 mal resolvidos. Ainda não separei. E já tem 70 minutos de análise. Mais de uma hora. Certo? De análise. O que você está entendendo aqui? Ó? Esse pico 8, que é o último a sair, está saindo com 1 hora, ele é muito apolar. Está lá na fase estacionária, grudado na fase estacionária. E aqui eu vou baixando. Ó. Esse aqui é o mais apolar de todos. E vai aumentando aqui, ó, o grau de polaridade. Aumenta nesse sentido dos teus analitos. Polaridade. Não estou baixando a polaridade da fase estacionária, da fase móvel. Então, os primeiros que saem são os mais polares. Até que eu aplico só 35% de acetonitrila e eu consigo resolver todos os picos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos os picos separados. Consegui fazer a cromatografia, a separação de todos os componentes dessa mistura. Problema. Olha o tempo que eu demorei para eluir o pico 8. 125 minutos, ou seja, mais de 2 horas. Isso é inviável. Como é que eu soluciono isso? Certo? Eu vou usar uma composição em gradiente. Quando eu usar uma eluição em gradiente, ó, eu vou começar com uma coisa bem polar. 30% de acetonitrila. 30%. Começo bem polar. Ó. Então aqui, ó, nos primeiros 10 minutos, eu já separo o 1, 2 e o 3. São os picos mais polares. Com 30% de fase B de acetonitrila. Aí eu dou uma aumentada na minha composição de acetonitrila, deixando ele um pouquinho mais polar. 45% de acetonitrila está mais apolar que antes. Aí eu separo o pico 4 e 5. E depois eu jogo lá para cima a composição de acetonitrila para deixar ela mais apolar ainda. Ou seja, aqui vocês vão entender que a apolaridade está aumentando nesse sentido, né? A apolaridade, eu estou aumentando a concentração de acetonitrila. Certo? A polaridade está aumentando. Então eu consigo separar todos os picos. Olha a diferença, eu separei o pico 8, todos bem resolvidos, e o tempo de análise deu mais ou menos 40 minutos. Porque eu usei uma eluição em gradiente. Perceberam a importância? Então, pessoal, é isso. Eu saí de 120 minutos, 2 horas, para 40 minutos, menos de 1 hora. Ou seja, eu economizei 80 minutos de análise. Se eu pensar numa vazão de 10 ml por minuto, 10 ml por minuto,
80 minutos, 80 minutos, vai ser quanto? ml. Se é 10 por minuto, 80 minutos vai dar 10 vezes 80, 800 ml, quase 1 litro de solvente. Como esses solventes que eu estou utilizando são grais analíticos, HPLC ou polar, normalmente cada vidro de 1 litro é mais ou menos R$ 1.000, mil e poucos reais. Então aí você tem a diferença da economia de uma análise. Só porque eu estou mudando o tipo de gradiente que eu estou usando. A forma de eluição, isocrático ou gradiente. Beleza? Então isso é o que eu tenho que falar sobre tipos de eluição. Em relação às colunas. As colunas, pessoal, são parte essencial do processo de separação. Já falei várias vezes sobre ela. Certo? Pois é na mesma que a fase estacionária está empacotada. Certo? E ao selecionar colunas para realizar uma análise, deve-se ter em mente os seguintes parâmetros. Comprimento da coluna, certo? Normalmente as colunas possuem entre 5 a 30, 50 a 30, 300 milímetros, ou seja, 5 a 30 centímetros de comprimento, certo? Pois, quanto menor for as colunas, menor será o gasto com o solvente e mais rápida a análise, certo? Só que, quanto menor a coluna, maior dificuldade de separação, porque menor vai ser o número de pratos teóricos. Então, existe um equilíbrio aí. Coluna muito grande, gasta muito solvente, o tempo de eluição é maior. Coluna pequena, gasta menos solvente, o tempo de eluição é menor. Coluna pequena, não separa bem. Coluna grande, separa bem. Então, depende, se tu amostra separar bem numa coluna pequena, usa a coluna pequena. Se não, vai aumentando a coluna. Diâmetro, que é a largura da coluna. O clássico é 4,1 milímetros, certo? Certo? Mas há uma tendência em reduzir esse diâmetro, porque você economiza solvente e tempo. Fases, pode ser de fase normal, fase reverso. Enchimento da coluna, certo? Analisar a natureza do enchimento, se é polar ou apolar. Você quer fazer reverso, fase normal, certo? O tamanho da partícula, o diâmetro dos poros da partícula, porque tudo isso vai influenciar no tempo de eluição. E por fim, é muito comum que você utilize antes da coluna de separação uma pré-coluna ou coluna de guarda, que é uma colunazinha que tem a mesma composição da fase estacionária da outra coluna da frente, e a função dela é o seguinte: proteger. É uma coluna pequenininha que protege a coluna maior. A coluna maior é a mais cara, a pequenininha é mais barata. Então, se tiver alguma coisa que vai entupir essa coluna maior, ela estraga a de guarda. Ela já para a eluição na fase de guarda, porque ela vai entupir a coluna de guarda e salva a coluna grande. É tipo, a coluna grande é R$ 10.000, a coluna de guarda é R$ 1.000. É melhor perder 1.000 do que perder 10.000. Então ela meio que bloqueia, como ela diz, como um filtro de segurança. Certo? Aqui o exemplo da coluna, ó. A medida que eu vou, tamanho de partícula, ó, 4 milímetros de tamanho de partícula, 2.000 pratos. A separação, a largura das bases dos picos. Eu consigo separar mais a largura da base. Diminuir mais ainda aqui, ó, tamanho de partícula. Resolvi mais os picos. Ó. Os picos estão mais juntos, a base está menor, certo? Quanto menor essa base, maior a altura, eu tenho uma resolução maior, certo? Esse aqui é o formato da coluna. Aqui eu tenho a pré-coluna, a coluna de guarda, tá aqui, ó. Pré-coluna, coluna de guarda, e tá aqui a coluna normal. Beleza? Certo, pessoal? Repetindo o slide aqui. E aqui eu tenho um link de um vídeo. Isso aqui, na verdade, é uma aula completa de HPLC. Mas tem uns minutos específicos que você vê sobre coluna. Ele explica bem direitinho o que são as colunas, bem animado, bem bonitinho. Vocês assistam em casa esse vídeo, certo? Eu não vou passar aqui não, porque vocês não estão aqui comigo, né? Fala agora dos detectores, pessoal, que é quem vai traduzir o sinal analítico, que vai traduzir em dados o que sai da coluna. Certo? Os detectores são responsáveis pela separação, pela representação, desculpa, são responsáveis pela representação da análise cromatográfica. Então, a coluna separa, o detector analisa, onde os sinais gerados pelos mesmos podem indicar o tipo de composto separado, certo? Além da quantidade do composto separado e até o grau de pureza do composto separado. Ou seja, eu consigo quantificar bem os análises que saem da coluna cromatográfica pelo detector, certo? Como é que eu vou avaliar o detector, galera? Eu vou avaliar os seguintes parâmetros: quantidade mínima detectável, que é o que? O mínimo de analito que gera um sinal com pelo menos 3 vezes a intensidade do ruído. Por exemplo,
Ruído é a tua fase móvel passando, alguma impureza, gera um ruído no detector. O detector fica lendo constantemente aquela fase móvel. Então você tem uma leitura do sinal que está acontecendo ali de forma constante. Se essa fase móvel for mais ou menos impura ou tiver algum interferente, ela vai criar um ruído. O que é o sinal? O sinal tem que ser pelo menos 3 vezes maior que o ruído, certo? Para que ele possa ser considerado um sinal analítico. Então, o que é a quantidade mínima detectável? É o mínimo de analito que eu consigo passar, que vai me dar um sinal, um sinal que possa ser considerado um sinal que não seja ruído, certo? Ou seja, quanto menor a quantidade de analito que o meu detector precise para gerar um sinal significativo, que não se confunda com ruído, melhor. Limite de detecção, certo? Limite de detecção, pessoal, é a quantidade mínima de analito que vai gerar um comprimento, uma altura de 3 vezes o sinal da intensidade do ruído e uma base de pelo menos uma unidade de tempo, ou seja, me dê um sinal legível, certo? Um limite de detecção. Beleza? Basicamente isso. É a quantidade mínima que o meu detector consegue analisar. Para isso, ela tem que ter uma altura e uma largura mínima, que é de 3 vezes o ruído e pelo menos uma unidade de tempo, de base, passagem de tempo, que me dê um picozinho representativo. Por fim, a velocidade de resposta, que é o quê? O tempo que vai decorrer entre a entrada do analito na célula de separação, na célula de detecção, no detector, e a geração do sinal. Porque entenda, a cromatografia ela é constante, ela está passando constantemente pelo detector. Se o tempo de resposta de o analito passar por ali, o detector emitir o sinal, analisar o analito e emitir o sinal, for muito grande, eu não consigo ler. Então tem que ser muito rápido, certo? Quanto mais rápido, melhor. Beleza? Por fim, a sensibilidade do teu detector, que é a relação entre concentração e sinal, certo? Quanto menor a concentração, quanto menor a variação da concentração do analito e maior for a variação do sinal, maior for a sensibilidade do teu detector à variação de concentração, melhor para você. Certo? Por fim, a faixa linear dinâmica, certo? Que é o intervalo em que o aumento da concentração do analito é proporcional ao aumento do sinal do detector. É quando eu tenho uma linearidade, certo? Eu só posso analisar alguma coisa nessa faixa linear. Eu só posso comparar concentrações de analitos quando o meu detector está em uma relação proporcional com a massa. Tipo, aumentei a massa em 1, aumenta o sinal em 1. Aumentei a massa em 2, aumenta o sinal em 2. Aumentei a massa em 3, aumenta o sinal em 3. Eu tenho uma proporção linear, uma proporção fixa, linear entre massa, concentração e sinal do detector. Certo? Para HPLC em farmácia, os detectores mais utilizados, existem vários, tá bom? Mas os mais utilizados são o detector de UV-Vis, certo? O detector de UV-Vis, pessoal, são os mais comuns encontrados em aparelhos de HPLC. Detectam moléculas que absorvem radiação, dependendo do tipo de lâmpada ou monocromadores, e a rede de difração podem ser mais ou menos seletivos, certo? E tem também os UV-Vis que são de rede de diodos, ou Diode Array, certo? As redes de diodos é um tipo de sistema de UV-Vis onde todos os componentes, todos os comprimentos de onda são emitidos na tua amostra, absorvidos e lidos todos ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto que no UV-Vis comum você seleciona o comprimento de onda que você vai medir, e aquele comprimento de onda selecionado por meio de cromadores e redes de difração, eles vão chegar na tua amostra absorvidos, na rede de diodos, eu absorvo todos e leio todos. Aí eu vejo qual é o que absorve mais, qual é o que absorve menos, eu consigo fazer comparações mais interessantes. Certo? Os detectores de UV-Vis, pessoal, são sensíveis a espécies que possuem elevada absorvatividade molar, ou seja, a tua espécie precisa absorver energia luminosa. A sensibilidade, ó, eu consigo pegar variações de massa, concentrações até 10 a menos 9 gramas por ml, certo? Nanogramas. E eu tenho uma faixa linear de até 10 elevado à quinta, ou seja, eu tenho uma faixa linear intensa, ou seja, eu tenho uma grande área, uma grande gama
de concentrações de eletrodo, de analito, que eu ainda estou na faixa linear, ou seja, eu posso fazer comparações de concentração. Tá aqui o esquema do UV-Vis, deixa eu ver se eu tenho outro esquema. Aqui eu tenho um vídeo no YouTube também falando sobre o UV-Vis e UV-Vis, certo? Todo animado com o Diode Array, vocês dão uma olhada nele depois. Mas basicamente o esquema é o seguinte, ó. Deixa eu entender aqui que eu explico para vocês. Falta o Diode Array. Tá, beleza. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui uma lâmpada de deutério, ó. Essa aqui é a fonte de radiação. Ela vem aqui, ó, e vai batendo nos espelhos. Espelho, 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 espelho. Até que ela passa na amostra de fluxo. E aqui eu tenho um fluxo da minha coluna. Ela está passando por aqui. Então eu tenho uma célula de fluxo aqui, ó, flow cell. Célula de fluxo. Célula. É no mouse. Célula. Célula de fluxo. Certo? Célula de fluxo. Quando ele passa por aqui, pessoal, todos os comprimentos de onda aqui da lâmpada de deutério são absorvidos pela minha amostra. Qualquer comprimento de onda que a minha amostra absorva vai ser absorvido. Então, o que eu tenho aqui, o que passa aqui para o outro lado, ó, já é a luz com os comprimentos que foram absorvidos pela minha amostra. Certo? Ela paga aqui mais um espelho, aí bate numa rede de difração que vai decompor todo o espectro. E ele vem aqui, ó, decomposto. E nessa telinha aqui eu tenho uma rede de diodos, onde eu tenho vários diodos aqui, onde cada um vai ler vai ler um comprimento de onda específico de toda essa gama de comprimentos que foram emitidos aqui. Como minha amostra absorveu algum desses comprimentos, certo? E eu tenho uma passagem branca aqui embaixo, ó, que não passa pela célula de fluxo, então eu tenho os dois. Eu tenho o branco, que é a luz sem pegar na minha amostra, então tem os padrões, e eu tenho a minha amostra. Então eu consigo comparar por absorção, eu sei o quanto emitiu e eu sei o quanto absorveu de energia. Aí em função disso eu gero picos no meu cromatograma em função da absorvância. Como a faixa linear é grande, esses picos aqui são proporcionais à concentração. Quando ele fala que a substância tem que absorver energia, tem que ter absorvetividade, ele está falando disso aqui, por exemplo, o antraceno, ele tem anéis formado por anéis benzênicos, que tem ligações duplas, e são grupos conhecidos por absorver energia. Beleza? Outro detector muito usado é do índice de refração, certo? O índice de refração é um sistema de detecção mais universal. Eu consigo aplicar em praticamente todos os tipos de amostra. Só que ele é menos sensível, certo? E ele é baseado simplesmente na diferença de refração da luz entre a tua fase móvel pura e a tua fase móvel contendo analito. O que é índice de refração, pessoal? Aquele negócio da piscina. Tu tem aqui uma piscina, aí tu tem a luz do sol, bate na piscina e a mudança de meio desse meio aqui para aqui embaixo muda o ângulo da luz. Isso é a refração. Então, esse ângulo aqui, ó, é o que eu chamo de índice de refração. Beleza? Quando esse cara muda, eu consigo medir essa angulação. Então, se a tua fase móvel é constante, ela tem um índice de refração. Passou o analito, mudou o meio, mudou o índice de refração, ele mede isso. Certo? Eu só posso usar detector de índice de refração em eluição isocrática, que é meio fase móvel constante. Porque o meio é constante, ou seja, o índice de refração é constante até que entra um analito. Se tu usar uma gradiente, tu não vai ter um índice de refração constante, porque a fase móvel está mudando. Certo? Sensibilidade mais baixa, a faixa linear também é boa. Certo? Pessoal, o cromatograma que é gerado pela análise é validado. Como é que eu vou entender um cromatograma agora? A gente está quase finalizando. Aqui, ó, o cromatograma, pessoal, o próprio gráfico. Isso aqui é um cromatograma, certo? Aqui o pico A, o pico B, da amostra A e B, certo?
Você está vendo que eu tenho um piquinho aqui, ó. Esse cara é chamado de tempo morto, que é o tempo no qual qualquer molécula não retida passa pela coluna. Certo? É o tempo de eluição da fase móvel. É a primeira detecção que tem. Que é, como você começa a fazer a eluição, então você vem primeiro aqui é o que? A fase móvel. Então isso aqui é a fase móvel, saiu. O detector é o tempo morto. Certo? Que, por exemplo, deu 5 minutos. Ou seja, o tempo que demorou para injetar a fase móvel, entrar na coluna e sair da coluna foi 5 minutos. E eu tenho o tempo de retenção, para o pico A e para o pico B. O pico A foi 30 minutos, o pico B foi 50 minutos. O que é o tempo de retenção? É o tempo necessário para que o analito entre na coluna e saia da coluna, chegando ao detector. É o tempo de passagem. Aí, quanto maior o tempo de retenção, quer dizer que aquele analito tem uma interação mais forte com a fase estacionária e mais fraca com a fase móvel. Quanto menor o tempo de retenção, o contrário, né? Mais atraído pela fase móvel, menos atraído pela fase estacionária. Só que cuidado, eu tenho um tempo de retenção e eu tenho um tempo de retenção corrigido. Porque o que é o tempo de retenção corrigido? É quando eu desconto o tempo morto, certo? Porque eu não vou contar o tempo de eluição da minha fase móvel. Eu conto somente do meu analito. Para isso eu desconto o tempo de eluição da fase móvel, certo? O tempo de retenção corrigido, quando descontado o tempo de eluição da fase móvel, que é o tempo morto. Ou seja, se o tempo de retenção total foi 30 minutos e o tempo morto foi 5, o tempo de retenção corrigido vai ser de 25 minutos, para cá vai ser de 45 minutos. Beleza? O que mais? Eu tenho a altura do pico, certo? O ponto máximo do pico formado pelo conector utilizando a linha de base como ponto de partida. Está aqui a linha de base, a altura do pico. A altura do pico está relacionada com o que, professor? Com a resposta do detector, certo? Eu posso usar a altura do pico para fazer relações de quantificação. Eu também tenho a largura do pico, que pode ser determinada como a largura da base do pico, certo? Eu faço tipo um triângulo, eu tenho uma largura da base e eu tenho uma largura da meia altura, que é a largura do pico na metade da altura dele. Quando é que eu vou usar a largura de meia altura? Quando eu não tenho uma base clara. Eu posso usar a largura de meia altura do pico. Certo? Aí eu consigo calcular uma área, já que eu tenho a altura do triângulo, eu tenho a base do triângulo, eu consigo calcular a área do triângulo, a área do pico, e é essa área do pico que eu utilizo para construir uma curva de calibração, que é uma proporção entre concentração do meu analito e a área do pico, certo? E aí eu consigo ter uma relação linear que eu posso utilizar uma amostra desconhecida para relacionar, para poder encontrar a concentração dessa amostra desconhecida, certo? Beleza. Usando a cromatografia no controle de qualidade. Pessoal, o HPLC ele é largamente utilizado na determinação do doseamento de formas farmacêuticas, certo? Com o intuito de quê? De controle de qualidade. Cada monografia, pessoal, vai trazer características específicas, certo? Cada monografia do teu composto vai trazer uma característica específica, onde eu devo observar as seguintes características na minha monografia, quando eu estiver lendo. Eu vou ver os detectores que está descrito na monografia e a característica dele, o tipo de coluna cromatográfica e a característica da coluna, o tipo de eluente, qual a fase móvel que vai utilizar, qual é a composição da fase móvel, como é o preparo da solução amostra, como é o preparo das soluções padrões para fazer a curva de calibração, qual é o procedimento de injeção, certo? Quanto de injeção, quanto de volume eu vou adicionar de amostra, certo? Então vamos olhar aqui na monografia esses pontos, ó. Vamos lá, o doseamento do cetoconazol em comprimidos, ó. Ele fala aqui, ó, proceder conforme descrito na cromatografia líquida de alta eficiência, e ele te dá aqui, ó, o endereço lá na farmacopeia de métodos. Tem toda a descrição do procedimento cromatográfico. Certo? Ele pede para utilizar um cromatógrafo provido de detector de ultravioleta, certo? E ele pede para você usar o comprimento de onda, ó, de 225 nanômetros, para você poder fazer a leitura. Provavelmente isso aqui é o comprimento de onda onde tem a maior absortividade máxima. Ele fala para você usar uma coluna de 25 milímetros, 250 milímetros de comprimento, ou 25 centímetros, com o diâmetro de 4,6 milímetros. Diâmetro interno. Pede para que ela seja empacotada com sílica quimicamente ligada, sílica quimicamente ligada ao grupo octadecilcilano, C18, octadecil, octadesc, octadec, C18, certo? Ou seja, é uma cromatografia de fase reversa, certo? Mantida a temperatura ambiente e fala que o fluxo da fase móvel deve ser de 1 ml por minuto. Então, a gente deu quase tudo que você tem que botar lá no HPLC, certo? Ele
te dá a composição da fase móvel. Fase móvel é uma mistura de metanol e acetato de amônio. Dois reagentes que tem que ter qualidade HPLC. 0,5%, certo? PV. Ou seja, 95% de álcool metílico e 5% de acetato de amônia. Beleza? Solução amostra, como é que você vai preparar? Ele fala aqui, ó, você vai pegar 20 comprimidos do cetoconazol, transferir, pulverizar, transferir a quantidade de pó pesado com exatidão, pesa o pó, certo? Equivalente, transferir quantidade do pó pesado com exatidão, equivalente a 0,1 grama do cetoconazol, certo? Para o balão volumétrico de 50 ml. Então ele está dizendo que esses 20 comprimidos, pela monografia do cetoconazol, esses 20 comprimidos devem dar aproximadamente 0,1 grama, certo? Vai botar no balão volumétrico, vai colocar 30 ml de álcool metílico como solvente e deixar em banho de ultrassom para degasificar por 30 minutos, completar o volume com o mesmo solvente, homogeneizar e filtrar. Sempre, isso é importante, sempre antes de injetar qualquer coisa na coluna cromatográfica, eu tenho que filtrá-la primeiro, certo? Diluir o filtrado até a concentração de 0,1 mg por ml e utilizar o álcool metílico como solvente. Você preparou a solução de amostra. Isso aqui não tem nada a ver com HPLC, tem com preparo de solução. Mas está na monografia descrevendo como é que faz. Também descreve como é que você vai preparar a solução padrão para analisar. Ó. E por fim, ele vai te dizer, ó, procedimento, vou injetar separadamente 20 microlitros da solução padrão, vou fazer a medida, e depois 20 microlitros da solução amostra, vou fazer a medida. Eu vou registrar os cromatogramas e medir as áreas sobre os picos, as áreas dos picos. Aí eu calculo a quantidade de cetoconazol presente nos comprimidos, certo? A partir das áreas. Porque, presta atenção, ele não precisa preparar um padrão. Então, esse padrão, digamos que deu, sei lá, a área sobre o pico deu 10. Do padrão. A área sobre o pico, certo? A área sobre o pico é esse aqui embaixo. Deu 10. Aí eu fiz a minha amostra. Deu 5. Se a solução padrão, que deu 10 de área sobre o pico, eu sei que tem uma concentração, sei lá, 10 mol por litro, estou chutando, estou inventando, certo? 10 mol por litro. Então, a regra de 3, ó. 10 está para 5, assim como... Perdão, 10 está para 10. 10 está para 10. Assim como 5, fora do pico da minha amostra, está para x. Aí vocês vão ver que esse x aqui vai dar 5. Certo? Seria a concentração da minha amostra em função do padrão. Interessante é, às vezes as monografias trazem para você preparar somente uma concentração de solução padrão, mas o que normalmente é feito nos laboratórios de análise, você monta curvas de calibração. Você pega várias concentrações distintas e você monta uma curva para que você tire uma equação de reta. Certo? E aí que você possa fazer as comparações. Pegando outra forma, o mesmo cetoconazol, mas usando na forma de shampoo, pessoal. Bora aqui ver o procedimento. Ó. Pressão. Já mudou o comprimento de onda do detector de UV Viso. A coluna é a mesma, certo? Empacotada com octa C18. Agora tem que ser, ó, a coluna tem que estar aquecida. No outro estava temperatura ambiente. Mudou também, ó, o fluxo da fase móvel, certo? Então mudou as características. Aqui, ó, eu tenho que preparar um tampão fosfato, pH7. Ele explica como é que prepara o tampão fosfato. Por quê? Porque a fase móvel é a mistura de acetonitrila, álcool metílico, THF e o tampão fosfato que tu preparou. Ou seja, são 4 solventes na fase móvel. E daqui as proporções, 390 partes de acetonitrila para 95 partes de álcool metílico para 15 partes de THF, tetridofurano, para 500 partes de tampão fosfato. Certo? Acrescentando-se 2,5 ml de solução de hidróxido de tetrametilamônio a 25% em álcool metílico. Certo? Filtrar e degasificar. Isso aqui é a preparação da tua fase móvel. Certo? Aí a solução amostra ensina aqui o método de preparação, solução padrão também. Certo? Pesar exatidão 10 mg de cetoconazol, solução padrão, certo? No círculo balão volumétrico. Beleza? Aí, procedimento. Injeta 20 ml da tua solução padrão e da tua amostra de forma separada.
registrar os picos e calcular sobre a curva. Beleza? Percebeu que mudou completamente, ó, as composições da fase móvel, fase estacionária, porque mudou a forma farmacêutica. Mais um exemplo, cimetidina, ó, certo? O doseamento, monografia, papapá, ó. Também é um detector de UV-Vis, por meio de 220 nanômetros. A coluna está usando para chamichar mesmo, certo? Muda o fluxo da fase móvel, está mudando aqui um pouco. Beleza? O que mais? A fase móvel, 200 ml de metanol, álcool metílico, 0,3 ml de ácido fosfórico e completa o volume até 1 litro d'água. Certo? Solução amostra, está aqui como preparar a solução amostra. Solução padrão, está aqui como preparar a solução padrão. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. Certo. Aí ele dá aqui, ó, um mínimo para a resolução da coluna, ó, deve ser no mínimo de 1.000 pratos teóricos por metro. Dizia o padrão relativo das áreas replicadas dos picos é de no máximo 2%. Ele dá um limite aqui, não pode ultrapassar esse limite. E ele te diz o procedimento que você vai fazer também. Certo? 20 ml, injeção de 20 microlitros, registro os cromatogramas, melhora sobre os picos e calcular a quantidade de cimetidina na amostra, a partir das respostas obtidas, certo? Comparando com a solução padrão. Beleza, pessoal? O conteúdo é até aqui. O que é que está sobrando aqui para vocês fazerem? Exercícios. Ó. Então, vou deixar aqui para vocês um exercício, 2 exercícios, 3 exercícios, 4 exercícios, 5 exercícios, 6 e foi. Galera, essa foi a aula de cromatografia. Infelizmente, vocês devem ter tido suas ocupações e não puderam participar da aula, que seria mais dinâmica, que eu teria mostrado os vídeos e teria explicado os vídeos, mas faz parte, certo? Como vocês não puderam participar, depois vocês assistem a aula gravada, tá bom? Então é isso, eu vou interromper a gravação agora e vou postar essa aula no AVA para que vocês